Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a todos que estão aqui presentes. Tá? Hoje a gente vai dar início, à Imersão Ativa, primeira edição da Imersão Ativa, que é um evento que a gente criou, nesse formato de evento presencial, justamente para conseguir entregar tudo que a gente entrega nos projetos de consultoria para gestores e empreendedores que têm esse desejo, de aprender essas metodologias, essas ferramentas que a gente aplica. Como a gente está aqui com pessoas que me conhecem, pessoas que são meus clientes, pessoas que não me conhecem, que estão me vendo pela primeira vez, é importante, me apresentar. Então, quem sou eu? Meu nome é Gerson, a maioria das pessoas me conhece por Gersim, e isso é verdade, tá? E eu atuo como consultor empresarial, basicamente focado em estratégia empresarial, e eu sou um cara que também me considero, fascinado por Business Intelligence. A gente começou toda essa jornada da estratégia empresarial, falando um pouco, sobre indicadores, objetivos, metas, assuntos que a gente vai tratar aqui hoje, mas eu também trabalho, hoje com inteligência de negócios. E o que é a inteligência de negócios? É basicamente a gente, através de dados, conseguir fazer com que essas empresas tomem decisões mais inteligentes. 4 curiosidades sobre mim. Eu iniciei uma jornada, como muitos iniciam, fazendo ali o que a maioria costuma fazer. Eu fiz medicina durante 2 anos e decidi largar esse curso, basicamente para fazer um curso que na época ninguém nem sabia do que se tratava, nem eu mesmo, que era engenharia de produção. Saí da minha cidade natal, aqui Teresina, para Natal, Rio Grande do Norte, para fazer engenharia de produção na UFRN. Então, nessa cidade, tive meu primeiro contato com consultoria. Eu fui presidente da Produtiva Júnior, hoje uma das maiores empresas júniores do Brasil, tá? E lá eu tive meu primeiro contato, desde com venda de projeto até a execução desse projeto. E aí, em 2015, eu fui morar nos Estados Unidos, trabalhei no Walmart, que é uma das maiores empresas do mundo, no supermercado, e lá eu prestava consultoria interna para diversos países, diversos países onde tinha sede do Walmart, inclusive o Brasil, quando eu decidi voltar para trabalhar na minha primeira empresa de consultoria. Uma última curiosidade, a gestão ativa ela surgiu, certo? No começo da pandemia, como se fosse um curso. A gente ia fazer um curso e nesse processo de divulgação, de lançamento do curso, as demandas por projetos de consultoria aumentaram tanto que a gente acabou parando esse produto de curso, esse produto de educação e focando somente em projetos. Mas o que é que a gente veio falar aqui hoje? Basicamente, a gente vai falar de uma problemática que vários gestores, vários empreendedores possuem no seu dia a dia, que é a temática de fazer com que o seu time, que a sua equipe, consiga bater uma meta. Então, hoje, o que a gente vai falar é por que você precisa de um método de gestão de desempenho para que o seu time consiga atingir uma meta por um período consistente, um período de 12 semanas, um período trimestral. Não é muito comum a gente ver aqui no Brasil as pessoas se basearem ou se nortearem por trimestres, mas em outros países, então, onde a cultura de gestão é mais avançada, geralmente a gente faz um planejamento trimestral. Não anual, que aí a gente considera um pouco longo, você acaba perdendo de vista, e não mensal, para você não ficar naquela oscilação. Um mês bate meta, outro mês não bate meta, ter um período um pouco mais consolidado, que é o período de 12 semanas. O período justamente que o nosso método, a gente vai ensinar hoje, consegue fazer vocês trabalharem. Então aqui a gente vai responder 4 perguntas-chave, certo? A primeira delas, por que você não consegue implementar metas dentro do seu negócio? A meta é importante, mas no meu negócio eu não consigo implementar metas. Então essa é a primeira pergunta. A segunda delas, por que que o nosso sistema, por que que o nosso método, ele é adequado para ser implantado no seu negócio? A terceira, como você pode definir seus objetivos e resultados chaves? E a última pergunta, como é que você pode acompanhar o progresso do seu time? Alguém aqui, por exemplo, já definiu uma meta e não bateu essa meta? Pode levantar a mão, tá? Desconsiderem todo o resto. Alguém aqui já bateu uma meta e simplesmente parou de acompanhar essa meta, elegeu uma meta e já parou de acompanhar essa meta? Minha meta era fazer 1 milhão de faturamento no ano. Alguém já botou essa meta e literalmente parou de acompanhá-la? Pode levantar a mão também, tá? Então, isso é muito comum, certo? Então, hoje, a gente vai buscar responder justamente essas questões. E aí, contextualizando um pouco, tá, pessoal?
A gente vive numa era de internet, numa era de marketing digital, então a todo momento a gente está exposto a diversos anúncios. Então o que é que eu posso concluir disso tudo? Você é interrompido a todo momento. A todo momento o celular de vocês vai tocar, vocês vão receber uma notificação no smartwatch, vocês vão pensar, né, que precisam estar em um outro lugar que não aqui. Então esse para mim é um dos principais motivos para que as pessoas abandonem metas, parem de acreditar em gestão de desempenho, ou que elas simplesmente não considerem implementar metas dentro do seu negócio. E é aí que a gente entende que era importante criar a imersão ativa. Foi aí que a gente decidiu criar a imersão ativa. Porque mesmo que a gente fizesse projetos de consultoria, a gente não conseguia incutir a mentalidade dos nossos clientes, dos nossos parceiros de negócio, que era importante eles se tornarem gestores executivos. E já eu vou entrar no conceito dessas duas palavras. O que é gestão? Gestão, né, de acordo com o professor Vicente Falcone, um dos maiores consultores da história do Brasil, é resolver problemas. Então, quem tem problema tem que fazer gestão. Só que eu sempre gosto de acrescentar um ponto sobre essa definição do Vicente Falcone. Que para você fazer isso, você precisa, através dessa resolução de problemas, aplicar algo relacionado à cultura organizacional do negócio de vocês, do time de vocês. É muito comum a gente querer ver o cara pegar a cultura da Ambev, que não tem nada a ver com sua cultura, e querer pegar a mesma ferramenta e implantar dentro do seu negócio. E aí depois ele se questiona, isso não funcionou, Jéssica. Eu tentei trazer a metodologia lá da Ambev, da Natura, peguei um ex-funcionário da Ambev, peguei um ex-funcionário do Walmart, coloquei no meu negócio e o cara literalmente não rodou. Não conseguiu gerar resultado. Por que isso acontece? É justamente porque cada estado, cada negócio, ele tem um estado atual. Cada negócio, ele possui um conjunto de fatores, como o modelo de negócio, a estrutura organizacional, que são como os cargos estão dispostos naquele negócio, a forma como ele é gerido, que vai dizer qual seria a melhor prática de gestão para você fazer esse processo de transformação que vai levar o teu negócio do ponto A ao ponto B. Então não adianta você querer comprar pronto ali a solução da Ambev, a solução da Natura, a solução do Walmart, a solução da Falcone e simplesmente pegar esse produto e colocar no teu negócio. É muito provável que não funcione. Porque não existem culturas iguais em empresas diferentes, do mesmo jeito que não existem personalidades iguais em pessoas diferentes. A cultura é tudo aquilo que representa o modo como você e seu time se comportam. Então aqui a gente vai para um novo conceito de gestão, além de resolver problema. Gestão é um trabalho chato pra caramba. Isso não vai mudar, tá? Isso não vai mudar. Vai continuar sendo chato hoje, vai continuar sendo chato amanhã, e daqui a 10 anos, independentemente de inteligência artificial, de machine learning e de qualquer tecnologia que exista, gestão vai continuar sendo chato. Alguns clientes estão aqui, muitos não são gestores por natureza, lembrando aqui, olhando para o Caio, por exemplo, mas ele aprendeu a fazer gestão. É legal fazer gestão? Não é necessário. Mas é necessário. Então, é uma verdade, mas que tem que ser feita por alguém. E esse alguém, apesar de ser muito tentador do empreendedor delegar tudo que é chato para um colaborador, ele precisa ser feito por você. Gestão é tipo quando você está ali, o neném acabou de nascer e ele faz o cocô na fralda. É muito difícil você delegar essa atividade. Em algum momento você vai ter que fazer. Certo? E aí a gente parte para o nosso outro conceito, que é a formação de gestores executivos. Né? Gestão executiva. O que é isso? Você é um gestor, é um cara que resolve problemas, que vai executar de forma ativa. Então você vai resolver problemas de uma forma ativa. Você vai se levantar, vou executar isso aqui de forma ativa. Você não vai depender de dia, de chuva, de sazonalidade. Você vai ter uma metodologia de gestão que vai executar ativamente isso. Então esse, pessoal, é o conceito da imersão ativa, é isso que vocês vão aprender aqui, é isso que se baseia essa metodologia de gestão de desempenho. Gestão de desempenho, quando a gente falar de objetivos, de metas, a gente vai falar de uma metodologia onde vocês vão resolver problemas nesse segmento
de forma ativa, certo? Através do nosso método. E aí a gente parte agora para uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem como consultor. Gerson, como é que surgiu o açaí? Como é que surgiu o beach tênis? Como é que surgem esses bons negócios? É muito comum você ter esse tipo de dúvida. Por que você não teve essa ideia antes? Como é que surge a barbearia, né, que foi um outro boom? Como é que surge isso da noite para o dia? E aí a gente vai para um ponto que é importante e muitas empresas negligenciam. O que não pode, né, ser medido, não pode ser gerenciado. Quem aqui acompanha algum número, algum indicador diariamente dentro do seu negócio? Pode levantar a mão. 30%. É muito pouco. É muito pouco. Apesar dessa ser uma frase, né, dita por um dos maiores nomes da história, né, da engenharia da qualidade, que foi o Deming, muitas organizações ainda representam, né, ainda vivem esse desafio. Então, ele nem entende a importância de medir alguma informação que é crítica para o negócio dele. E aqui, pessoal, eu não estou falando de faturamento, de despesa, eu estou falando de algumas métricas que talvez cada negócio específico tenha. Por exemplo, no segmento de academia, eu posso ter a frequência, né, que um aluno ele vai para a academia. A gente já tem projetos com estudos, por exemplo, que quando essa frequência começa a cair, esse aluno, muito provavelmente, ou vai se tornar um cliente inadimplente, ou ele vai se tornar uma evasão. Ou seja, você vai perder uma receita ali no futuro. Do mesmo jeito, quando você começa a ter, para um escritório de advocacia, um tempo médio, né, de processo aumentando, chegar algum momento ali que você vai ter uma grande quantidade de processos, né, e o seu custo por processo ele vai aumentar. Então, todo negócio ele tem alguns indicadores que são importantes de serem medidos. E aí, é uma pergunta que você deve se fazer todos os dias. Como é que está o desempenho do meu negócio hoje? Eu estou melhor do que ontem? Eu estou um pouco melhor do que ontem? Quão melhor? Nesse indicador eu estou melhor? Nesse indicador eu estou pior? E aí a gente vai justamente agora para um ponto que você vai ter que entender a importância de você ter esses indicadores. Quem aqui sabe quais são os 3 principais indicadores do negócio de vocês? Pode levantar a mão. Ninguém sabe? Os 3 principais indicadores? Não? Alguém tem dúvidas sobre o conceito de indicador? Tá. Então vamos lá. Um indicador basicamente é uma métrica, certo? Onde você vai utilizar essa métrica para medir, tá, o desempenho de alguma variável que você está avaliando. Então, por exemplo, indicador de faturamento. Você está medindo o seu recebimento de acordo com suas vendas. O indicador de ticket médio. Você está medindo, né, qual é o percentual, o ticket que você recebe de cada cliente por transação. Então, isso é importante para você ter uma tomada de decisão mais assertiva. Só que, de forma isolada, esse indicador ele não representa nada. Além do indicador, além do faturamento, além do indicador de ticket médio, além do indicador de custo por processo, além do indicador de frequência que o cliente vai para o seu negócio, você precisa ter um objetivo. Imagina, por exemplo, que você tem um relógio de pulso e alguém simplesmente faz uma pergunta. Você está atrasado ou está adiantado? Você não tem nenhum compromisso naquele dia. Não tem resposta certa. Então, você ter um indicador e não ter um objetivo, é como se você quisesse saber se está atrasado ou adiantado, sem ao menos saber que horas você marcou aquele compromisso. Então, aí existe a nossa primeira conexão. Todo indicador ele precisa ter um objetivo e uma meta estabelecida. Então, por isso que é importante que você crie um ambiente que ele valorize, certo? E enfatize o resultado. Então, se você está no negócio, eu tenho indicadores, eu tenho ali um dashboard de indicadores, eu tenho um BI, eu tenho um sistema que tem vários indicadores e não tem nenhum objetivo ou meta definida sobre aquele indicador, você não está fazendo nada. Você está simplesmente olhando números, certo? Sem significância relevante para você, já que você não tem um objetivo definido. E aí a gente vai, né, para uma situação aqui que muitos gestores, quando a gente entra no negócio, eles falam:
Não, Gerson, mas eu tenho sim alguns indicadores, eu tenho um planejamento estratégico, e esse planejamento estratégico tem todas as minhas métricas, os meus objetivos ali, as metas e tudo mais. E aí eu, obviamente, já pergunto pro cara, tá, tudo bem, você poderia me mandar o seu planejamento estratégico? Você poderia me mandar os seus KPIs, né, seus resultados-chave, tal? Você poderia me mandar suas métricas? Posso sim, vou te mandar. Passa 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2 dias, 1 semana depois ele me manda uma mensagem. Gerson, demorei a te enviar porque eu estava compilando as informações. Cara, se você tem um conjunto de indicadores, se você tem um planejamento estratégico que está guardado dentro de uma gaveta, de um armário, então você não está usufruindo dos benefícios que essas ferramentas podem te dar. Então isso não é para ser guardado dentro de um cofre, isso não é para ser guardado numa gaveta. O planejamento estratégico, ele é uma iniciativa que deposita muito esforço, você gasta ali muito tempo realizando e muitas vezes ele acaba sendo engavetado, certo? Só o gestor, só os sócios conseguem ter acesso a isso. E aí a gente vai num ponto que a nossa metodologia, que o nosso método é divergente quanto a isso. Basicamente, a gente hoje consegue trabalhar, ao invés de trabalhar num prazo muito longo, trabalhar em um prazo mais curto, um prazo semanal de acompanhamento. E só para vocês terem uma ideia, né, esse estudo é um pouco antigo, mas esse percentual está cada vez maior, 70% das tentativas de implementar um sistema de medição de desempenho nas empresas, elas fracassam. E aí, eu fui pesquisar por que elas fracassam. E basicamente são por 4 motivos, certo? Quais são esses 4 motivos? O primeiro, você tem objetivos e metas que são definidos somente pela liderança. Então, o que acontece? Você faz lá uma meta de venda para o seu time. Você não chama os teus vendedores para discutir como é que vai ser calculada essa meta. Você tem lá uma meta de produção na tua equipe lá de produção, na tua equipe de cozinha. Você não chama a tua equipe para discutir como é que é feita essa meta. Então, o teu time ele não vai acreditar que a função dele é relevante para atingir isso. Esse é um ponto. O segundo ponto é, você tem essas metas, tem esses objetivos, mas não compartilha com o time. Então a meta é na tua cabeça. Tem um teste bem simples que vocês podem fazer no negócio de vocês amanhã mesmo. Se você é dono do negócio, você vai chegar para todos os colaboradores e pergunta, cara, qual é o nosso principal objetivo do ano? Se o cara não te der nenhuma resposta, ou se ele te der uma resposta totalmente diferente daquilo que você tem de objetivo, você errou, provavelmente, a compartilhar esse objetivo e essa meta. Gerson, eu não sou dono da minha empresa, o que eu posso fazer? Faz o mesmo exercício com a tua equipe. Cara, qual é a nossa principal meta nesse trimestre? Amanhã não, julho, né? A gente vai começar um novo trimestre de 2022, um novo semestre de 2022. Então ainda há tempo de você começar um semestre, de repente salvar o seu ano de 2022 através de um método como esse. O terceira fraqueza, né, o terceiro motivo é que o time ele não compreende o seu objetivo, suas metas. Ele não consegue entender o que aquilo significa. Então, muitas vezes você chega nesse ponto, os funcionários eles não entendem como é que o trabalho dele vai ser responsável por vocês baterem aquela meta, pela equipe bater aquela meta. Um exemplo, você tem lá uma meta de ticket médio. Isso é muito comum, tá? Nosso ticket médio hoje aqui na loja, pessoal, está R$200 e eu tenho uma métrica aqui, eu tenho um indicador, uma meta de aumentar esse ticket de R$200 para 250. Você chega aí e fala para a tua linha de frente, né? E aí a tua linha de frente responde, eu vou ter que obrigar o cliente a comprar mais? Não é isso. Você só tem que fazer que ele entenda que toda vez que o teu cliente entra na loja, toda vez que o teu cliente entra em contato com você que é prestador de serviço, você tem uma oportunidade de fazer ele, ao invés de gastar R$200, gastar R$250. Oferecendo um produto de ticket maior, oferecendo um novo produto que ele não compra, oferecendo que seja uma garantia, como grandes varejistas fazem. E aí, quando você vai ver, você ter aumentado o ticket médio, vai impactar em você aumentar o seu faturamento e, novamente, você vai estar dando um resultado para o negócio. E por último, né, a última fraqueza
são metas difíceis demais ou complexas para motivar a sua equipe. Então, um exemplo, você fatura lá 100 mil, chega para a sua equipe e fala que a meta tem que ser 1 milhão. Isso não vai motivar ninguém. Ele vai olhar e o que ele vai pensar? Ele vai associar meta à impossibilidade ou à loucura, ou, enfim, ele não vai associar meta a algo que eu vou me motivar para atingir. Certo? E aí a gente chega num ponto, né, de por que esses sistemas eles acabam não funcionando, consolidando todas essas 4 fraquezas. Quando a empresa não bate meta, quando a equipe não bate meta, ao invés de citar essas 4 fraquezas, é muito mais comum que as pessoas citem 2 motivos. Ou a equipe não é competente, certo? Ou o líder não tem competência suficiente para liderar. E aí a gente entende que esses não são os principais motivos. Os principais motivos são justamente as fraquezas que a gente elencou ali no começo, certo? Então, se o seu time não está batendo meta, se o teu negócio não está batendo meta, é muito provável que a culpa seja sua. Então, por isso, assuma essa culpa, certo? E vá atrás de uma solução para resolver. Então, provavelmente as causas disso, né, estão relacionadas às 4 grandes razões. E aí a gente vai, né, todo mundo está com um papel na frente aí. Eu queria que vocês pensassem que vocês têm aí 20 pontos para distribuir, certo? Todo mundo está com papel e caneta na mão, né? Papel e caneta. Então, desses 20 pontos que vocês têm para distribuir, eu queria que vocês definissem, vocês podem distribuir 10 em um quadro, 5 em um quadro, 1 em um quadro, basicamente distribuir esses 20 pontos nesses 4 quadros que estão na frente de vocês. Tem 4 quadros, eu vou pegar aqui nesse primeiro quadro, objetivos e metas que são definidos pela alta liderança. Essa aqui é 4 pontos. Esse segundo quadro, eu vou colocar 10 pontos. Nesse terceiro quadro, eu vou colocar 3 pontos. Então, basicamente é isso. Eu vou dar aí para vocês 3 minutinhos, só elencar os pontos, para vocês responderem. E aí a gente segue para um novo momento. Certo? 3 minutinhos aí. Só. Tá. Não precisa explicar. Você tem 20 bolas, né? Você vai botar aqui 2 bolas aqui, sendo que você acha que é pouco impactante. Esse quadro é muito impactante, eu vou colocar 5 bolas, vou colocar 10 bolas. E por aí vai. O que for mais, você vai botar mais bolas. Quem aqui colocou mais pontos no segundo quadro? Não existe compartilhamento dos objetivos e metas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Objetivo, o time não compreende seus objetivos e metas. Quem colocou? 2. 4. Metas difíceis ou complexas demais para atingir. 1, 2, 3, 4. Tá. Tem uma galera que não levantou a mão, né? Vocês podem ver que acho que ficou bem dividido, né? Então, mais uma vez, esse aqui acho que teve menos, né? Foi o primeiro, né? Mas ficou, acho que mais ou menos uns 4 para cada, né? Só teve um? Tá. Também, né? Certo. Isso é só um ponto para provar que o sistema em si, ele não é simplesmente aplicável em qualquer empresa, tá? Vocês precisam entender primeiro qual a causa raiz para vocês não estarem batendo meta, para o time de vocês não estar atingindo esse desempenho, para justamente focar em rituais que vai atacar justamente essa causa. Então, se a causa é que metas difíceis ou complexas demais para motivar a equipe, você tem que atuar na forma como você calcula a sua meta. Às vezes é só você explicar para o seu time como você calcula essa meta, que você vai resolver justamente essa principal razão. Já se você está sentindo que eu tenho um não compartilhamento, né, dos objetivos e metas com o time, qual é a reunião que você realiza com frequência semanal, quinzenal ou mensal com esse objetivo? Nenhuma? Então estabeleça essa reunião como ritual. Então cada ponto desse, né, e aí é um primeiro ponto, né, a gente vai ter 5 dinâmicas durante essa imersão. É um ponto que você vai anotar agora embaixo, né? Vou dar mais aqui 2 minutos. Você vai pegar o quadro que você colocou mais pontos e vai só arriscar uma ação, algo que você acha que poderia fazer para resolver.
Vou dar aqui alguns exemplos. Objetivos e metas são definidos somente pela alta liderança. Coloque teu time para definir pelo menos um objetivo do teu negócio. Jéssica, meu time não sabe o que é um objetivo. Já a gente vai responder isso. Não existe um compartilhamento dos objetivos e metas com o time. Então, você vai criar uma rotina, um ritual cultural, onde você consegue compartilhar isso com o seu time. Ou você vai criar um dashboard, onde você vai ter uma tela, uma TV, em alguma sala específica, onde seu time vai compartilhar esse objetivo e meta. O time não compreende meus objetivos. Faça um detalhamento. Tem aqui um objetivo, vou escrever o porquê desse objetivo e vou fazer um treinamento com o time sobre isso, vou fazer uma facilitação sobre isso, eu posso gravar um vídeo e deixar documentado sobre isso. Por que aumentar faturamento é importante? Muita gente não compra essa meta porque o cara pensa, aumentar faturamento é bom para o empresário. Para mim, que sou do time, vai ser ruim, vou trabalhar mais e não vou crescer tanto no negócio. E aí a gente também tem uma técnica que funciona para isso. E por último, metas difíceis ou complexas demais para motivar. Tudo é a forma como você vende essa meta. Se você pega uma meta de 500 mil de faturamento por mês e quebra ela nas principais fontes de receita do teu negócio e diz, cara, eu quero 50 mil dessa fonte de receita, eu quero 10 mil dessa fonte de receita, essa nova fonte de receita eu quero começar com ela em 30 mil, 40 mil, enfim, tudo isso vai ser definido. A 3M, por exemplo, que é um grande player nacional, 70% a 50%, varia um pouco dos períodos que você for analisar, do faturamento dela são de produtos que nem existiam 3 anos antes. Então, isso é como eles conseguem gerenciar bem as metas do negócio dele. E aí a gente vai agora, A gente vai agora no momento onde vocês já entendem, certo? O problema de vocês, certo? Vocês já entendem por que vocês não estão atingindo metas. Agora eu vou explicar como é que a gente consegue, como é que esse sistema que a gente vai apresentar hoje consegue te ajudar em relação a isso. Primeiro ponto, é importante que todo mundo entenda que a ideia é que isso não seja um curso, não seja uma aula. A ideia é que isso realmente seja um processo de transformação. Então, as dinâmicas existem, porque todo mundo que preencher as 5 folhas até o final vai sair daqui com uma causa provável para o seu desempenho estar baixo, com objetivos bem formulados para você conseguir atingir no seu negócio, com resultados chaves bem formulados, a gente vai falar um pouco sobre meta e resultado-chave, e por último, com um plano de ação para vocês atingirem esse resultado-chave, para vocês atingirem essas metas. E aí, antes de mais nada, são 3 valores que a gente não abre mão para esse sistema funcionar. O que é isso, Gerson? Se você não concordar com esses 3 valores, sinto muito, mas é muito provável que o que você vai aprender aqui não seja aplicável no seu negócio. Se você não concordar com transparência, com foco em resultado, em meritocracia, é muito provável que o que eu vou apresentar aqui para vocês hoje não faça tanto sentido aplicar na empresa de vocês. Então, esse processo de implantação, ele está totalmente linkado com o que a gente falou desde o começo de cultura organizacional. Vocês lembram que a gente falava desde o começo que não existe uma solução que você vai implantar em qualquer lugar, você tem que analisar a cultura daquele local especificamente? Alguém não lembra disso ou todo mundo lembra? Quem lembra, levanta a mão, por favor. Só uma pessoa lembra? Vamos lá. Só chegando nesse ponto, pessoal, sobre cultura. Uma cultura ela é formada por valores, certo? Aqui a gente vai tratar esses valores como valores fundamentais, que são comportamentos que têm que ser vivenciados por vocês, donos de negócio, e por vocês também, que são gestores, colaboradores, certo? Então, a gente elencou esses 3 valores justamente porque eles são valores, são comportamentos que vão atacar aquelas 4 razões. O primeiro desses valores é a transparência. Você tem que ser claro, com todo o time. Não pode existir uma barreira de comunicação com isso. Não existe essa de, eu tenho medo de falar meta para o meu time. Não, eu não vou compartilhar esse objetivo do negócio. É como se você estivesse ali num barco a remo e você não vai dizer para o cara qual é o horário que você quer chegar, o cara que está remando, qual é o horário que você quer chegar, aonde você quer ir. Ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir se esforçar naquele sentido. Então, o primeiro valor, transparência. Você tem que deixar claro onde você quer chegar. Foco em resultado, o nosso segundo valor.
é importante que você não perca o foco da ação. O que acontece em muitos negócios? Eu tenho um objetivo de expandir geograficamente para 3 estados do Brasil. Aí você não tem nenhuma ação no teu dia a dia, você não tem ninguém no teu time que está fazendo algum plano de ação alinhado com isso. A abrir uma nova unidade, a prospectar os melhores estados, a entender quais são as características em cada estado que pode te fazer ter sucesso nessa nova abertura. Então você não está focado em resultado. Você está focado no dia a dia. Certo? Você está focado na operação. Não estou dizendo que esse foco não é importante. Nossa última dinâmica é justamente conectando a estratégia com a operação. Mas você tem que ter o foco principal no resultado. E por último, meritocracia. Talvez o mais importante desses 3 valores é que você reconheça aquelas pessoas que mais contribuem para você conseguir atingir esses seus objetivos, para você conseguir atingir essas metas. E aí a gente vai para um ponto onde todo mundo tem que pensar agora, tá? A gente primeiro entendeu as causas, a gente tem que pensar agora por onde começar. Não existe essa virada de sistema maluca de você querer numa média empresa, numa grande empresa, implantar essa metodologia, esse sistema, uma metodologia de OKR, toda de uma única vez. Você precisa entender o que é um MVP, que é um mínimo produto viável, né? Então, esse MVP, principalmente para empresas pequenas, que é a realidade, empresas pequenas e médias, a realidade dos maiores dos clientes de projeto de consultoria da gente hoje, eles precisam pegar esse MVP, vou começar aqui pelo meu financeiro, vou começar aqui pelo meu setor de produção, vou começar aqui pelo meu comercial, para fazer essa mudança. Então, comece com esse MVP, justamente com pessoas que você imagina que tem a maior possibilidade de dar certo. Jéssica, meu financeiro não sabe trabalhar com metas. Então, não comece com ele, mas o meu comercial sabe. Então, é muito provável que o comercial dê certo. Você não vai começar construindo algo por onde você acha que vai dar errado. No geral, o melhor setor para você começar isso é um setor de produção, certo? Ou um setor comercial. E aí a gente vai para essa implantação ser gradativa. Então, quando você entende isso, a importância do MVP, você vai buscar ali gradativamente ir implantando isso. Comecei pelo meu time comercial, certo? Meu time comercial começou a dar certo, começou a ter cultura de meta, reunião semanal de acompanhamento de meta, eu estou com um objetivo claro, todo mundo comprou a ideia, eu vou transferir isso para outro setor. Já se minha empresa é muito pequena, são 4 pessoas, posso começar pela empresa toda? É provável que você possa começar pela empresa toda. Mas sua empresa é uma empresa mais setorizada, empresa que já tem mais de 10 colaboradores, eu tenho um colaborador só do comercial, só do financeiro, então pode partir para fazer essa implantação de forma mais gradativa. Pessoal, se alguém em algum momento quiser interromper, tá? É só levantar a mão. Isso aqui não é para ficar um monólogo, não. Antes de entrar, né, na definição de fato, de objetivo, de meta, a gente vai dar um conceito aqui da metodologia que a gente aplica. O método que a gente usa nada mais é do que uma junção de 2 métodos. OKR, que é uma metodologia voltada a objetivos e metas, tá? E uma ferramenta, na verdade o segundo não é um método, é uma ferramenta, 5W2H, que é uma ferramenta de gestão da qualidade, que é utilizada para a gente basicamente elaborar um plano de ação. Então, essa metodologia que a gente usa é uma metodologia que é utilizada no Facebook, no Google, no Walmart, certo? Em grandes empresas. Mas a forma como a gente aplica é uma forma que é aplicável para pequenas empresas. Essa é uma dificuldade que eu tive desde o começo que eu comecei a estudar sobre gestão. Eu li um livro e ele explicava ali como é que eu ia implantar a metodologia, só que eu tinha que ter um vice-presidente financeiro, um gerente financeiro, um coordenador, um supervisor e cada um tinha um papel. Só que no meu cliente, era um cara que fazia todas essas funções. Então, como é que você consegue converter isso? Como é que você consegue pegar algo que é aplicado no Facebook, no Google, e aplicar dentro do seu negócio? É muito provável que você não consiga. Você tem que fazer essa tradução. E é isso que a gente vai fazer aqui, é isso que a gente vai entregar aqui para vocês hoje. Então, o que é OKR? O que são essas 3 letrinhas? Objectives and Key Results. Objetivos e resultados-chave. Basicamente, objetivos, né, que é aquilo que você quer atingir, e resultados-chave, que vão monitorar se você atingiu ou não esse objetivo. Um exemplo, quem aqui já teve o objetivo de ser uma pessoa mais saudável? Pode levantar a mão.
Quem não levantou, já... Não, quero morrer. Desisti. Já desisti. Todo mundo teve o seu objetivo. Agora, como é que você monitora se você é uma pessoa mais saudável ou não? Alguém sabe? Balança? Se eu, com 1,70 m, tenho 30 quilos, estou bem. Tá vendo? Você tem vários indicadores. Você tem vários indicadores. O que é que você vai pegar nisso? São seus key results, seus resultados chaves. Então, nesse resultado-chave, você vai ter que, basicamente, entender o que é que você está medindo, como é que é calculado, qual o valor que você tem hoje e qual o valor que você tem a alcançar. O peso, né? Assim, perder peso é sinal de ficar saudável. Aí você fala isso para um cara que entende do assunto, o cara já vai, não é bem assim, tem que fazer isso, tem que ter uma meta, tem outra. Então, tudo isso é importante você estar analisando. Então, a OKR, né, é uma metodologia onde a gente vai canalizar todos os esforços para a mesma direção, aquela direção que foi definida pela estratégia do negócio. Então, é um modelo de gestão utilizado por empresas inovadoras, só que o que a gente vai trazer aqui é uma forma ágil de você aplicar isso no seu negócio. Hoje é tudo muito imprevisível. Há 2 semanas atrás, a gente estava achando que poderia começar uma nova onda de Covid. Aí começou uma nova onda, meio que deu nova virose, todo mundo gripado, todo mundo com dengue, todo mundo com chikungunya. Isso impacta. Hoje, acaba que você vive num cenário, né, político, econômico muito imprevisível. Então, é muito imprevisível e você fazer um planejamento estratégico de 3, 5 anos não faz tanto sentido. Agora, você tem uma metodologia onde você tem um placar semanal para acompanhar seu resultado, faz todo sentido. Porque se o governador da tua cidade, o prefeito da tua cidade mandar fechar o comércio físico de uma semana para outra, você tem como reagir. Se você tiver qualquer mudança muito drástica, você tem como reagir muito mais rápido. Empresas que no começo ali de todo esse cenário pandêmico tinham um planejamento estratégico de 3 a 5 anos de horizonte, o que fizeram com esse planejamento estratégico? Jogaram fora. Pagaram uma consultoria de 50, 100, 200 mil reais, o que fizeram com isso? Jogaram fora. E aí, a gente vai falar sobre o primeiro conceito, que é o conceito de objetivo, certo? Objetivo é, basicamente, aquilo que deve ser alcançado. O que você quer alcançar dentro do seu negócio? Ele para mim, na verdade, ele vai nortear, né, toda a operação do negócio. Ele é a vacina para o pensamento confuso. Quem aqui é aquele tipo de empreendedor, gestor, que acorda hoje com a ideia, vou botar uma nova unidade em tal cidade e fazer tal coisa. Não gosto nem de olhar para algumas pessoas que eu já identifico. O cara se entrega. Começa a falar, o cara já ri assim. Então, se você é esse empreendedor, você está sem objetivo, cara. Aí você gasta 10% da tua energia do mês, assim como tudo na vida, dinheiro, tempo, a energia, ela é algo que você também tem um limite. Você gasta 10% da tua energia ali do mês, do dia, em abrir uma nova unidade. Aí na outra semana já pensa, não vou abrir uma nova unidade não, vou montar um site. Aí monta o site. Aí depois começou a montar o site, decidi, não vou atender mais pelo site. Vou criar um aplicativo, que agora o aplicativo é a bola da vez e etc. Aí faz um aplicativo, e quando você faz um aplicativo, você percebe. Cara, eu devia ter criado era uma nova unidade. Aí gastou dinheiro com o site, com o aplicativo, com tudo, e volta lá para a nova unidade. Então, o objetivo é isso, uma vacina com um pensamento confuso. E aí a gente vai para um ponto. Quem tem um objetivo principal para o trimestre que começa daqui a menos de uma semana? 2 pessoas? Quem tem um objetivo principal para o terceiro trimestre de 2022? Um único objetivo. Um único objetivo. Você pode falar, Eduardo, seu objetivo? Faturar 5 mil só no curso online. Tá, vamos já falar um pouco sobre isso. Se isso é um objetivo, se não é. Alguém mais quer falar um objetivo? É um objetivo da empresa toda ou um objetivo... Eu falei um objetivo principal, né? Então, assim, se tudo acabar, se faturar 5 mil com curso online, tá tranquilo. É porque, digamos assim, eu vou ter que me movimentar mais. Uhum. Não é o core business do negócio, mas é o que eu vou precisar me movimentar mais porque eu não tenho estrutura para isso ainda. Entendi.
Mas está disposto a abrir mão de todos os outros canais de venda? Não. Ah, tá. Pode falar o teu objetivo, Caio? A gente tem um macro objetivo, né? Como você falou, para o mês de julho, né? Não, para o trimestre, terceiro trimestre do ano. Seria melhorar a parte de marketing e conseguir gerar melhor as variáveis que a gente tem, os dados. Tá. Certo. Esses objetivos a gente vai já trabalhar, né? Na próxima dinâmica a gente vai trabalhar o conceito de objetivo. Então, como vocês já definiram quais são os objetivos de vocês, eu sugiro que vocês descrevam neles, né? Mas os objetivos, né? Nada mais é do que aquilo que você quer alcançar, né? Nada mais são do que aquilo que vocês querem alcançar. Só que eu vejo que muitas vezes isso não está claro. E o objetivo ele tem que estar na ponta da língua de vocês. Você não ter o principal objetivo do mês de julho, ou o principal objetivo do trimestre, ou do 2022, claro, bem definido, você começou o jogo ali pelado. Começou julho, sem saber para onde é que vai, aí é curso online, aí recebeu uma proposta de fazer uma consultoria. Aí o cara já esquece e faz a consultoria. Aí não, eu quero ir para o Maranhão. Aí recebeu uma proposta de um projeto no Amazonas. Vou para o Amazonas, paga melhor o projeto. Tudo isso porque o objetivo não está claro. Certo? Então, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Né? Qualquer lugar serve. Então, se isso não está de maneira clara, é provável que você não tenha feito aquela primeira dinâmica lá das 4 razões. Beleza. Essa primeira dinâmica das 4 razões. Porque uma das razões é justamente você não estar compartilhando seus objetivos e metas com o seu time. Será se o teu time, Eduardo, por exemplo, sabe esse objetivo? Será se cada professor da Foco sabe desse objetivo? Então, a Foco é uma academia, né? Enfim, academia não, mas a Foco é um centro de performance integrado, né? Então, muito mais do que uma academia. Então, se as pessoas que estão envolvidas não entendem que esse é o principal objetivo, é muito provável que teu time esteja trabalhando desconectado da estratégia do negócio. E lá na última dinâmica de hoje, a gente vai apresentar como é que você pode conectar isso. Então, agora na segunda folha, vocês vão ter a oportunidade, né, de escreverem 3 objetivos que vocês querem atingir com o seu negócio ainda esse ano. Gerson, eu não quero atingir 3 objetivos do meu negócio. Quero botar um para a minha pessoa física. Tudo bem, vocês são livres para isso. Mas na segunda folha eu vou dar 5 minutinhos para vocês descreverem 3 objetivos, 3 coisas que vocês querem alcançar de acordo com um conceito que a gente passou de objetivo aqui. Alguém não entendeu o que é objetivo? Pode compartilhar um objetivo da Ativa nos próximos 3 meses? Posso. Não queria compartilhar agora, só no final. E vou. Vai ter mais tempo, pode ter que explicar agora. Eu vou compartilhar aqui um objetivo específico, só para vocês terem como exemplo. Tá. Esse objetivo, ele é um objetivo um pouco mais inspiracional, né? Ele não é um objetivo da gestão ativa, tá? Acabou antecipando um slide, né? Dominar a América Latina. Então, aqui eu tenho um KR, que é um conceito também que vai ser dado lá na frente, que para isso eu tenho que crescer 20% no número de clientes. Eu tenho outro KR, que é atingir um MRR, que é uma receita recorrente mensal de 1 milhão. E eu tenho outro KR, né, um terceiro, de ter vendas internacionais de pelo menos 2 milhões. O objetivo é dominar a América Latina, certo? Um dos objetivos da gestão ativa é criar um modelo de consultoria digital escalável. Então, isso é um objetivo. Estou dizendo claro o que eu quero. Eu não quero, por exemplo, abrir uma unidade de consultoria no Maranhão. Não quero abrir uma unidade de consultoria em Fortaleza. Eu quero criar um modelo de consultoria digital escalável. Ou seja, a consultoria tem que ocorrer no ambiente digital e ela tem que ser escalável. Ela não pode depender de mim ou de outra pessoa da minha empresa. Ela tem que ser um produto que roda sozinho. Isso é um objetivo, certo? Deu para entender ou prefere outro exemplo? 5 minutos, tá, pessoal? Alguém já conseguiu finalizar? Ninguém? Já? Quem tiver finalizado pode levantar a mão, beleza? Só para ter uma noção. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eu vou dar mais 2 minutinhos só para cumprir o planejado, que a gente vai ter agora uma segunda parte dessa dinâmica. Quem não conseguiu fazer os 3, só conseguiu fazer 2? Ninguém? Esse aqui eu sei que fez 1. Vamos lá para a segunda parte? A gente tem agora uma segunda parte dessa mesma dinâmica. Quem definiu 3 objetivos, né? Peço que escolha somente um desses objetivos agora. Não pode escolher mais, pelo menos não hoje, tá? Que você se questione o porquê desses objetivos, tá? Vou escolher um objetivo, por exemplo. O segundo objetivo que eu defini foi aumentar faturamento. Alguém escreveu esse objetivo ou algo similar de aumentar faturamento? 1, 2, 3, 6, 7 pessoas, 8. Todo mundo quer aumentar faturamento, né? É meio que senso comum. Vocês acham que isso motiva a equipe de vocês? Sem seus sócios? Não. Tua equipe fica motivada, né? Ganha comissão. Mas eu quero que vocês façam um exercício de se perguntar por que esse é um objetivo pelo menos 3 vezes, tá? Isso é outra ferramenta da qualidade também que a gente está basicamente adaptando. Então, por que eu quero aumentar meu faturamento? Para conseguir ter mais dinheiro em caixa. Alguém gosta de ter mais dinheiro em caixa? Caixa do negócio? Por que é bom ter dinheiro em caixa? Para gastar mais, né? Abrir novas lojas, etc, etc. Por que isso é importante? Para ter acesso a um cliente que eu não tenho hoje. Então, se eu tenho um varejo, se eu tenho uma empresa que vende peça, por exemplo, é mais importante ter mais lojas, porque o cara que é lá de Picos, talvez não seja meu cliente, porque Teresina fica muito distante para ele. Então, o porquê seria para ter acesso a clientes que eu não tenho hoje. Então, o teu objetivo inicial, ele saiu de aumentar faturamento para expandir geograficamente meu mercado de clientes ativos. Qual desses dois vocês acham que a equipe fica mais motivada? Final ou inicial? Por quê? Por que vocês acham que o final motiva mais? É a resposta correta. Na verdade, o que é que deixa a equipe mais motivada? Aqui você está falando única e exclusivamente. Eu quero ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque eu preciso ter mais dinheiro no meu bolso. Hoje eu não tenho dinheiro no bolso. Vou pagar a conta, tenho que pegar um capital de giro num banco, etc. Mas para que você quer dinheiro? Eu quero abrir novas lojas. Mas para que você quer abrir novas lojas? Porque eu quero ter o cliente que não faz parte da minha carteira de clientes hoje, que é um cliente lá em Picos, um cliente lá na Bahia, um cliente lá em São Paulo. E por que que isso se torna um objetivo final? Porque aqui eu vou expandir geograficamente o meu mercado de clientes. Aqui o teu time ele não está vendo que você quer ganhar mais dinheiro. Ele está vendo que você quer ajudar mais pessoas vendendo seu serviço. Então essa dinâmica do 5 porquê, ela basicamente tem essa lógica. Então eu queria que vocês escolhessem um objetivo de vocês e se perguntassem em sequência por que vocês querem isso 3 vezes. Beleza? Alguém não entendeu? Entenderam todo mundo? Está na terceira folha, tá? Essa dinâmica. Peguem um objetivo que faz mais sentido para vocês, tá? É a mesma lógica do MVP. Vocês vão começar pelo que vocês acreditam que dá mais certo. Então, se você colocou realmente aumentar faturamento, se questione o porquê disso. Existem negócios, e não são poucos, que quanto mais aumenta o faturamento, mais complexo fica a operação, e aí o cara acaba perdendo margem, acaba ganhando menos dinheiro. Alguém já teve um faturamento menor e sobrava mais no final do mês? Ou não? Uma pessoa já teve. Outra pessoa aqui também já teve, mas não levantou a mão. Outra pessoa aqui já teve. É porque o cara não levanta a mão, mas ele faz assim. Certo? Então, eu vou dar mais 4 minutos, tá, pessoal? 5 porquês. Está na terceira folha. 3, desculpa, porque a ferramenta original é 5. Escolhe o que você escolheu, você pode até só botar o número, 02, 03, já que tudo isso aí vocês vão ficar com vocês. E aí você questionar o porquê. Gerson, eu não tenho uma empresa, como é que eu faço? Cara, você pode colocar um objetivo pessoal. Vai ter alguns objetivos, como por exemplo, meu objetivo é concluir minha graduação. Que quando você começar a se perguntar por quê, talvez você decida trancar o curso, que você vai ver que não faz tanto sentido. Mas
você pode aplicar essa lógica, certo? Todo mundo terminou? Beleza, 5 minutos. Quem se sente confortável para falar o objetivo inicial? Teu nome é? Lucas. Lucas. Fala, Lucas. Meu objetivo inicial era de atingir 15% de pré-vendas nas vagas da minha escola no próximo ano, 2023. Entendi. Até o final do segundo semestre. Basicamente, que das vagas, 15% serem vendidos na etapa de pré-vendas. Exatamente. Qual é o objetivo final? Profissionalizar a estrutura corporativa contínua como o maior controle estratégico da empresa. Ficou mais bonito, né? Até a gente vai entrar, sim, o exemplo foi muito bom, porque vai entrar justamente no próximo tópico, né, que são os resultados chaves. O objetivo é interessante que ele seja algo que motiva. A equipe, ela compra o objetivo. O objetivo é aquilo que você quer alcançar, lembre-se. Todas as ações, elas têm que estar conectadas a algum objetivo estratégico, certo? O resultado-chave, ele vai monitorar se você alcançou esse objetivo ou não. Então, ele pode ser um pouco mais duro, ele pode ser um pouco mais quantificável. Já o objetivo, por exemplo, que o Lucas citou, ele saiu de algo bem direto ao ponto, né, para algo que é mais inspiracional. É muito mais provável que a equipe dele se movimente mais para isso, sabendo dessa mudança de objetivo. Alguma outra pessoa quer falar um exemplo de objetivo inicial? Alguém que foi diferente do Lucas? Forivaldo, depois Yuri. Mano, Forivaldo. Rapaz, um dos objetivos que eu coloquei, que eu escolhi, foi o objetivo 3, no caso, foi a qualificação profissional do mestrado. E por que eu coloquei isso? Eu sou advogado, então a academia tem uma grande interdisciplinaridade com mais pessoas, com motores, magistrados, ministros, e isso acaba dando leve esse história para mim. Além da questão cultural do direito, entendeu? Então eu falo de cultural, aquele estado social, entendeu? Então foi um dos objetivos que eu fiz para mim. Então o meu objetivo desse período agora, até outubro, é fazer a prova de mestrado, de proficiência, e depois fazer a prova de mestrado, em outubro. Entendi. Aí tu saiu do objetivo inicial de quê? Por que o objetivo inicial? O meu inicial é a qualificação profissional. E aí o mestrado. objetivo ficou... Hã? Aí tu botou os porquês, né? Porquês, eu botei os porquês. Beleza, Entendeu? entendi. Eu botei os porquês, eu falei, é a questão de conectar-se. Apesar de ser um objetivo que envolve mais só você, né, pelo menos deixa mais, fazendo mais Porque sentido. a questão cultural, tem que estar de gravata, entendeu? Tem que ter poder soberano, todo mundo pensa que é o direito. Então, é questão de interação, interdisciplinar, academia, profissional e pessoas da academia, dinâmica da academia. Entendi. Promotor, que se você pegar federados, são pessoas que são quem? São juízes, promotores, entendeu? Então, é a forma de interagir com eles também. Entendi. Beleza. Obrigado. Vamos de um advogado para outro ali, o Yuri. Cara, coloquei como objetivo inicial colocar toda a prateleira de serviço do escritório na internet, né? Meu landing page, artigos, bem feito, YouTube e tal. E aí, tu quer que eu fale o objetivo final, né? Sim. O objetivo final é dominar o mercado dentro do nicho que a gente explora. Como é desse ano, pelo menos do Piauí, né? E posicionar o escritório como referência em direito imobiliário, educacional e concurso público. Entendi. Beleza. Aí, mais uma vez, né? Quando você pega o seu inicial, parecia uma tarefa, né? Colocar a prateleira, então assim, parece que é uma coisa que você vai delegar para qualquer pessoa e uma tarefa bem trabalhosa, né? Técnica que você vai ter que fazer, só que agora por trás você tem um objetivo final que vai motivar, né? O porquê que vocês fazem isso, né? Essa técnica dos 5 porquês, ela ajuda bastante nesse sentido. Mas beleza, deu para entender que vocês captaram a mensagem. Aí a gente vai para um ponto, né? Que são os resultados chaves, né? Então, é muito comum, até perguntei, quem é que já utilizou um objetivo de ser mais magro, né? Eu coloquei aqui ser mais saudável, por exemplo, né? Só que esse ser mais saudável, ele pode significar várias coisas. Você não tem um conceito bem definido. Então, o resultado-chave, ele é justamente uma ferramenta para você fazer essa metrificação. Eu não gosto de colocar nos objetivos algo muito metrificado. Eu prefiro colocar o objetivo algo como mais inspiracional e o resultado-chave uma métrica, né? Então, por exemplo, o Sebastião que está aqui, ele lida com métrica diariamente, né? Então, se o objetivo dele ainda assim for uma métrica, talvez não motive uma pessoa que está entrando no negócio a comprar aquele objetivo. Porque tem muita métrica está sempre atrelado a uma coisa de cobrança e talvez não motive tanto a equipe. Mas o resultado-chave vai fazer esse papel. Eu tenho um objetivo, e o objetivo é
tornar referência como uma agência, parará. E eu tenho alguns resultados chaves que vão dizer se eu alcancei ou não esse objetivo, certo? Então, quando você elabora esses objetivos, você vai para a parte de elaborar, criar os seus resultados chaves. E aí, o que são esses resultados chaves? Resultados chaves nada mais é, né, do que uma métrica que vai estabelecer se você chegou ou não àquele objetivo que você definiu. Então, basicamente, você vai conseguir medir o seu progresso em relação ao objetivo. Vamos para um exemplo. Expandir geograficamente meu mercado de clientes ativo. Vocês lembram que esse objetivo foi o objetivo que a gente trabalhou, né, anteriormente. Então, como é que você pode justificar, Gerson, você expandiu ou não expandiu geograficamente seu mercado de clientes ativos? Com esses 3 resultados chaves. Primeiro, se a quantidade de estados com clientes ativos, eu vou ter um valor alvo, um valor base, como é que ela se comportou? Eu tinha 4 estados com clientes ativos, pulei para 7. Segundo resultado chaves, né? Quantidade de cidades com mais de 100 clientes ativos. Quer dizer que é só eu ter um cliente em cada estado? Não. Eu tenho que ter clientes maduros naqueles estados. Um terceiro resultado-chave, quantidade total de clientes, né? Para mim, estou crescendo, né? Um bolo todo está crescendo, mas ele está crescendo de uma forma espalhada, amadurecendo em cada estado. Uma das histórias que conto do Whindersson, né? Que quando ele começou a fazer show, um dos primeiros shows que ele pediu foi um show em Manaus. Vocês sabem por quê? Quantidade de pessoas que assistiam ele no YouTube de Manaus. Então, apesar dele ser um cara com raízes no Piauí, no Ceará, Manaus tinha um número muito grande de views para ele. Então, quando ele foi pedir, há muitos anos atrás, para um cara que era empresário do Tiro Lipa, né, a oportunidade dele fazer um show, ele falou, cara, marca um show para mim em Manaus, que em Manaus eu tenho uma chance de dar certo. E aí, eu não sei se vocês sabem dessa história, né, mas enfim, o Tiro Lipa conta essa história. Na época queriam pagar só as passagens para ele ir, ele falou que fazia o show meio a meio, no lucro ou no prejuízo. Sabe que era doido, na época stand-up ainda não estava tão em alta, nem o Tiro Lipa lotava um show em Manaus, e o Whindersson lotou 4 sessões do teatro lá de Manaus, certo? Então assim, ele sabia a quantidade de pessoas que tinham ele lá. Então hoje, no mundo a gente está em diversos marketplaces, né? Plataformas, em diversos marketplaces e plataformas, você consegue ver de onde é o teu cliente. Então, o Yuri, né, citou o exemplo aí de plataformas, né, de colocar toda a plataforma de produtos de um escritório de advocacia no site, ele consegue ver, através de algumas plataformas, aonde estão acessando, de onde estão acessando o site do escritório dele. É de Manaus? É de Teresina? É de São Paulo? E a forma como eu me comunico, as ações que eu faço, elas têm que estar direcionadas a isso. Então, o Whindersson, ele utilizou um resultado-chave aí, né? Estava monitorando as cidades mais maduras. Ele poderia ir para São Paulo, né? É mais lógico, tem mais gente. Mas ele não tinha um percentual de visualização, não tinha um volume de visualização relevante na cidade de São Paulo. Já em Manaus, ele tinha. Então, aí ele tomou uma decisão na operação dele que impactou totalmente a estratégia. Então, isso é um exemplo clássico de resultado-chave, certo? Compactando aí estratégia e operação. Ele tinha um objetivo, sair do YouTube e começar a fazer show, né? Que hoje até o cara quase não faz mais vídeo para o YouTube e também decidiu parar de fazer show. Daqui a pouco ele inventa outro objetivo, mas ele tinha um resultado-chave que era entender quais cidades ele faria mais sucesso. Então, vocês hoje, no negócio de vocês, podem não ter definido e não estar mapeando aí no resultado-chave. Mas tem alguma métrica que vai definir qual a melhor cidade para vocês abrirem uma nova loja, qual o melhor serviço para vocês começarem a vender, qual o tipo de cliente que tem mais interesse no produto de vocês. Basta vocês começarem a mensurar isso. Então, a gente vai, antes de falar aqui dos tipos, né, de resultados-chaves, na próxima dinâmica, né, a gente vai só especificar um ponto importante. Resultado-chave, ele pode ser tanto financeiro, percentual, numérico ou sim ou não. Por exemplo, um resultado-chave básico. Tem um site,
Eu quero ter um site. Minha empresa quer ter um site. Ao final daquelas 12 semanas, daqueles 3 meses, a tua empresa tem um site ou não? Sim ou não? Ou você pode botar esse mesmo resultado-chave numa escala de percentual, 0 a 100%. Está 80% concluído. Então, existem tipos, né, as unidades de resultados-chave. E aqui a gente vai estipular sempre um valor base e uma meta-alvo. Vocês vão já entender melhor como é que vocês vão colocar isso em prática. Tá? Então, o valor base é onde você está hoje, a meta-alvo é onde você quer alcançar. Hoje eu tenho uma média de 40 clientes atendidos por dia. Eu quero aqui, o meu resultado-chave é volume de clientes atendidos diariamente. Minha meta é ter 50, ter 60. Então, você tem que ter esses 2 números aí estipulados. Vocês vão já entender por quê e por que isso faz sentido para a nossa metodologia. Tá? Além disso, é necessário que vocês sempre estabeleçam de onde vocês vão estar tirando esses dados. Certo? De onde vocês vão estar medindo isso. De onde é que você tira de onde você tira o faturamento da sua empresa? Como é que você mede? Pode falar? Como é que tu mede o faturamento da tua empresa? Como? Mas era um sistema, de uma planilha. E se eu puxar de outro lugar, eu vou encontrar valores diferentes? Então, assim, quando isso não acontece, qual o tipo de plano que você vai ter? Gerson, eu vendi 2 milhões esse mês. Vendeu? Vendi. O gerencial foi 2 milhões. Aí o contábil foi quanto? Foi 2 milhões? Não, não foi. Mas esses 2 milhões é o quê? É o que você vendeu ali no sistema ou o que você vendeu numa planilha? Você recebeu ou é aquilo que você vendeu? Você tem alguma parcela, algo em aberto? Então, tudo isso precisa estar especificado. A fonte de dados que você vai estar utilizando, tá? E aí, vamos lá. Como a gente falou de implantação gradativa, a gente vai agora especificar 3 tipos principais de OKRs. Eu estou unindo agora objetivos e resultados-chave. Se você for começar, mesmo um negócio pequeno, não comece fazendo OKR para comercial, financeiro, para cada pessoa. Escolha uma área específica. Eu vou fazer um OKR para cada colaborador. Como, por exemplo, fazer um OKR de quantidade de vendas. Para cada... Você vai por etapas. Ou você vai fazer para uma equipe, ou você vai fazer para a empresa no geral. Mas escolha uma das 3 opções. E aí eu vou mostrar para vocês 3 exemplos, né, desses tipos de OKR. O primeiro é um OKR pessoal, que é o que a gente falou, ser mais saudável. Então, o meu objetivo, né, o O, é ser mais saudável. Eu tenho aqui 3 KRs. O resultado-chave 1, emagrecer 2 quilos. Resultado-chave 2, diminuir 3% da gordura corporal. Resultado 3, praticar exercício físico 3 vezes por semana. Tem até profissional de educação física aqui, né? Então, assim, não necessariamente, tá? Isso aqui vai ser a fórmula mágica para você ser mais saudável. Mas no seu objetivo estipulado, ser mais saudável, você está medindo dessa forma. Durante 12 semanas, você vai emagrecer 2 quilos, diminuir 3% da gordura corporal, praticar exercício físico 3 vezes por semana. Aqui, você pode colocar semanalmente, subir numa balança, mas lembre-se, a fonte tem que ser definida. Qual balança você vai subir? A balança da minha casa, beleza. Não, é a balança lá do meu nutricionista. Mas a fonte de dados tem que ser definida. Aqui, qual vai ser o resultado-chave? A fonte de dados, praticar exercício físico 3 vezes por semana. Vai ser seu relógio? Vai ser uma planilha onde você vai dar um check? Vai ser um calendário? Mas a fonte sempre tem que estar definida. Alguma dúvida, pessoal? Eu posso passar para o próximo exemplo. Agora a gente já tem um objetivo de time. Esse time tem como objetivo melhorar o engajamento dos funcionários e sua felicidade na empresa. Isso é um time de RH. Tá? 1KR, entrevistar 15 funcionários para descobrir suas necessidades e preocupações. Então, eu quero entender o que é que meu time está querendo. Muitas vezes eu estou ali numa empresa, o cara, não, mas para melhorar a satisfação eu tenho que aumentar o salário. Às vezes não é isso, cara. Às vezes é dar uma possibilidade para o teu colaborador ter direito a um turno de folga no mês. Porque todo mundo tem problema para resolver, tem um médico, tem que levar a mãe num médico, tem que ir num banco, e o cara quer CLT 44 horas, muitas vezes ele está insatisfeito porque ele não consegue, porque ele está de segunda a sexta, de 8 da manhã a 18 horas no emprego.
Então, às vezes, isso é um benefício muito mais barato do que você está conseguindo aumentar, sei lá, o salário, dar uma comissão para o colaborador. Outro KR, oferecer 2 aulas de yoga por mês para os colaboradores como benefício social. Você pode fazer isso, mas você tem que oferecer, né? E um terceiro KR, entrevistar 15... Tá repetido, né? Pode passar para o último. E o último exemplo, a gente já tinha citado, dominar a América Latina. Então, perceba que aqui eu tenho um exemplo de empresa, um exemplo de equipe e um exemplo de colaborador. Você pode usar isso organizacional. E agora a gente vai, tá? Só para o último direcionamento antes da próxima dinâmica. Resultado-chave não deve ser uma atividade, tá? Exemplo, eu tenho um resultado-chave que é... O Yuri falou lá da plataforma, né? Vamos colocar esse ponto. Criar um site. Isso é uma atividade. Não é um resultado-chave, certo? Você tem que mensurar, o ideal é que você mensure a qualidade desse site, a qualidade dessa entrega. Criar um site, tu pode comprar um domínio, yuriadvogado.com.br, botar só uma foto tua, tá lá, criou um site. Vai atingir teus objetivos com isso ou não? Não. Então, o teu KR está definido da forma errada, certo? Então, não deixe que o resultado-chave ele se torne apenas uma atividade. Isso é muito comum acontecer. Então, sempre que você definir, revise, verifique, basicamente faça a seguinte forma. Se eu atingir esse KR, eu estou feliz com isso? É isso que eu quero? Não, não é. Então, vai lá e redefine. Então, prospectar, um outro exemplo, prospectar clientes ativos na cidade nova. É uma atividade, não é uma métrica. Então, qual é a métrica? É você ter um número de novos clientes ativos naquela cidade de tantos % relacionado à sua base atual. KR sempre é uma métrica, não é uma atividade, certo? Então, a gente vai elaborar, tá? Após definir esses resultados-chave, um plano de ação. Eu disse tudo isso só para vocês ficarem tranquilos. Primeiro, o objetivo é onde vocês querem chegar. O resultado-chave é como é que vai monitorar se chegaram ou não. O último ponto, depois de resultado-chave, é um plano de ação. Justamente para você falar, beleza, sei onde eu quero chegar, sei o que está dizendo se eu cheguei ou não naquele local e como é que eu faço para chegar. Vocês vão para o plano de ação, que é a última etapa. Mas antes disso, vamos para a nossa dinâmica de resultado-chave na 4ª folha. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre o resultado-chave? Gostaria de perguntar? Não? Tá. Isso aqui é um exemplo, tá? Um objetivo dessa empresa era escalar a operação dela em âmbito nacional. Ele tinha basicamente 5 resultados-chaves. O primeiro era quantidade de unidades federativas, né? Estados iniciados, ou seja, ele tinha um cliente. O segundo, quantidade de unidades federativas maturadas, ele tinha mais de 10 clientes. Concorda comigo que ter um cliente numa cidade, beleza, você tem... É muito comum, né? A empresa lá está começando, aí o cara diz, operação em 17 estados. Aí vai ver, ele tem 17 clientes, um em cada estado. Aí tem um vizinho dele, que tem 30 clientes, todos em Teresina. Quem é maior? Se for pensar em âmbito nacional, o cara lá de 17 é maior. Mas o cara de Teresina provavelmente vai ser maior. Então, aqui a gente definiu nesse cliente o que é uma unidade federativa iniciada e o que é uma maturada. O cara tem 10 clientes no estado. Terceiro KR, quantidade total de clientes. Quarto KR, quantidade de novos clientes. A gente vai medir isso semanalmente, né? Então, o total é uma coisa, os novos são outras e a quantidade de evasão de clientes. Não adianta eu crescer e sair pelo ralo, né? Os clientes que estão entrando, 2, 3 meses o cliente está saindo. E aí, vamos lá. Vocês percebem que nessa folha aí que vocês têm, tem algumas perguntas. Pode ler as perguntas aí, Almeida? Resultado-chave, cálculo, base de dados, frequência, valor base e valor alvo. Pronto, beleza. Aqui eu coloquei 3 resultados-chave, mas para ficar mais prático eu vou querer que cada um só faça um resultado-chave. Vocês têm um objetivo que já refinaram, correto? Todo mundo refinou um objetivo. Fez aquelas perguntas dos 3 porquês e tem um objetivo refinado, beleza? Todo mundo tem isso? Eu quero que vocês peguem esse objetivo e definam pelo menos um resultado-chave
para esse objetivo. Monitorar se vocês vão atingir esse objetivo ou não. Vocês vão definir esses 5 pontos. Primeiro, resultado-chave. O segundo, a forma como vocês vão calcular esse resultado-chave. Gerson, meu resultado-chave é sim ou não? Cara, é definir sim ou não. Essa é a forma de cálculo. Não, meu resultado-chave não é. É uma fórmula matemática. Aí você vai colocar aqui a fórmula. Por exemplo, esse objetivo aqui de unidades federativas maturadas, a forma de cálculo era quantidade de estados com mais de 10 clientes. Essa é uma forma de cálculo. Você vai escrever isso. A fonte, se é o quê? Você vai medir isso no seu sistema, você vai ter que criar um formulário, você vai ter que criar um Google Drive, é um formulário que você preenche lá, um papel e etc. Tem frequência? Frequência, se você mede isso mensalmente, semanalmente, enfim, diariamente. E os outros 2 pontos são valor base e valor alvo. Como é que você está hoje e como é que você quer estar daqui a 12 semanas, 3 meses. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Ou não? Não? 5 minutos dá para responder? Beleza. Qualquer dúvida aí pode me chamar, pessoal. Então vamos lá. Então, alguém quer compartilhar algum KR? Tem alguma dúvida? Ou não? Posso continuar? Vou só continuar. Então vamos lá. Então é importante que vocês fiquem cientes, né, que essa forma, principalmente a dúvida do cálculo, a fonte de informação, ela é muito importante que você defina ela e apresente ela também para a equipe. Tá? Às vezes é um erro comum, que eu até já vi acontecer em clientes nossos. O cara vai lá e bota uma meta de recebimento, né, ou de receita, na verdade. Só que a equipe dele achava que o cara na receita bruta. A equipe sempre vai achar, né, que é um indicador ali que favorece ela. Só que para ele, receita bruta, ele não está recebendo. Então tem que ficar claro, né, de onde é essa fonte e como é calculado isso. Principalmente, pessoal, para quem tem equipe. Ah, Jéssica, minha empresa só eu e meu sócio. Tem que ficar claro a forma como você está medindo e a fonte de dados. Você muda a fonte de dados, muda toda a percepção ali sobre aquilo. Se você não apresentar, né, esses itens e quiser implementar o OKR mesmo assim, eu já tive clientes, por exemplo, que querem implementar metas, mas não querem abrir faturamento da empresa para o cliente. É muito improvável que o cara compre essa meta de faturamento. Ele vai comprar outra meta, essa não. Ele não vai entender quanto é. Tá? Então, por isso que eu falei, um daqueles 3 valores tem que ser um valor de transparência. Gerson, eu não quero apresentar. Tem alguma solução? Tem. Você vai botar em quantidade de pedidos, você vai botar em quantidade de clientes atendidos, mas não sejam bobos, tá? Todo mundo sabe fazer uma regra de 3. Então, eu não falo meu faturamento, só a quantidade de vendas. O cara está ali no dia a dia, talvez ele saiba mais o faturamento que você. Talvez ele saiba até assim, estou te roubando. Teu faturamento não é só esse não, porque passam tantas pessoas aqui, tu não está aqui, eu estou aqui o dia todo e a venda média é tanto. Certo? Então não façam isso, para mim é basicamente você querer iniciar um jogo sem falar as regras para quem está jogando. Vamos lá. Pode passar. E aí a gente vem, tá? Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes dessa metodologia, que é a metodologia do placar de OKR. O que é que você tem que fazer? Tem um objetivo definido, KR definido, né? Com valor base e valor alvo, eu tenho que ter um placar. Você já imaginou o cara tá jogando futebol sem saber se o time dele está ganhando ou perdendo? Você já viu um jogo de basquete? Como é maluco? As pontuações são invertidas a todo momento ali, o cara está 40-38, o cara faz 3 pontos ali, está 41-40, mas a todo momento ele tem que estar ciente do placar, para saber se ele vai segurar a bola, ou no futebol, para saber se ele vai fazer uma cera. Então, se você não mostra o placar, você não consegue guiar o teu time, motivar o teu time a seguir em direção daquele momento que você quer. Você quer ir para cima, quer buscar um resultado de bater uma meta, ou não? Já bateu a meta e você está mais confortável, mas precisa focar em outra área. Então, nesse momento, a gente coloca, né, propõe uma reunião, idealmente semanal, tá? Mas ela pode ser mensal, a depender do negócio, para medir o período, né, medir o resultado daquele período, e além de dizer quanto é o resultado, estipular a confiança. Por exemplo, eu tenho uma meta
de um KR, né, específico, de aumentar o ticket médio, né? Ticket médio de R$55. Ticket médio de R$350. Exemplo. O ticket médio era 250, eu quero que ele vá para 350. Semana 1. Não, ele não chegou em 350, está em 275. Yuri, de 0 a 10, quanto é que você está confiante que a gente vai bater em 12 semanas? Cara, estou 90% confiante. Beleza. Semana 2, quanto é que está o ticket médio? Está 230, caiu. E aí, Yuri, está confiante? Cara, tô. Semana 2 ainda, né? Esse mês, começo de mês, é ruim e tal. Tô 8 confiante. Aí na outra semana, você está confiante? Tô. Quarta semana. Quando vai chegar no final, quando você estiver começando a implantar isso, você vai ver que vai ter um padrão. A empresa vai estar indo bem, confiança alta, e quando chega nas últimas semanas, ele vai encontrar uma justificativa e a confiança lá embaixo. Não vou bater, não vou. Confiança, 3, 2, 1. Só que esse é o problema. Se você não faz essa pergunta, o time vai sempre falar assim, mas eu sabia que não ia bater. Só que quando ele te responde para ti toda semana, cara, estou confiante, 9. Na hora que ele chegar e falar, estou muito confiante não, 6. Pô, bicho, o que aconteceu? Semana passada tu estava com 9, agora está com 6. O cara acaba ficando desarmado. Então ele vai começar a entender a regra do jogo. Então você vai começar a conectar a sua operação a partir do placar do OKR. É como se todo mundo aqui viu o 7-1, né? Lembra do 7-1? Imagine se em cada gol aquilo ali não aconteceria no futsal ou no basquete. Por quê? Tempo. Tempo, muda um, muda outro. Vai pro vestiário, o cara finge que tá morrendo. Mas ali não. Você estava vendo o jogo, o Galvão narrando replay, na hora do replay você via o gol de novo. Então, o placar OKR, ele é justamente para você fazer esse acompanhamento. E aí tem um roteiro, tá? Essa apresentação, pessoal, poderia ter falado isso no começo, né? Ela vai para todos vocês, então, esse roteiro vai para todos vocês. Você basicamente vai perguntar sobre cada indicador, o valor da semana vigente, como é que está essa semana? Tanto. E o nível de confiança. E vai para o último ponto que a gente vai já tratar, que são os planos de ação. Saber o que é que ele está fazendo. Eu não estou confiante. Sim, bicho, o que é que está fazendo para melhorar isso aí? Não estou fazendo nada. Então, claro que não vai bater, cara. Tua meta é aumentar a ticket médio. O que é que está fazendo? Às vezes é simplesmente ter atitude. Eu estou colocando aqui uma estante com caneta, post-it e tal, não sei o quê, do lado do balcão, do lado do caixa, para aumentar um pouco esse ticket médio. Se você coloca uma ação conectada com uma meta, é muito mais provável que você atinja essa meta. A meta não vai se bater por si só. Posso citar um exemplo da Casa do Motor? Posso, Felipe? Posso citar um exemplo da Casa do Motor? Casa do Motor, até a pessoa que está lá no caixa, ela tem uma meta de quê para vender todo dia? Estou até chateado contigo, ele tem um pouco lá. Posso ajudar a bater a meta, não. Então, até a pessoa que está no caixa, ela tem uma meta para aumentar esse ticket médio. Agora perceba, tinha um plano de ação conectado. 2 planos de ação que eu me lembro que estavam conectados. O primeiro, ter a caneta lá para vender. Se não tinha, ela não ia vender. Segundo, tu cobra ela toda semana, né? Todo dia, né? Todo dia. Pela quantidade de canetas vendidas. Então, se você não faz isso, é muito provável que você não bata essa meta. Tá? E aí, tá? Algumas recomendações, né? Menos é mais, certo? Não é a banda de pagode, mas uma das coisas que eu vejo como erro, né? É que você começa ali a operação querendo medir muito. Você quer medir ticket médio, quer medir isso, quer medir o custo, quer medir a margem. O cara começa ali com 20, 30, 40 indicadores. Ele quer analisar esses 40 indicadores, só que isso gera muito trabalho. E aí acaba que o trabalho de medição, ele fica muito oneroso, né? O cara precisa de uma pessoa. Eu já tive clientes que tinham uma pessoa só para alimentar a planilha de meta, de resultado. Então, o cara é um cliente, ele tem uma pessoa que é só alimentar a planilha. Isso fica muito trabalhoso. Então, comece com 3 a 5 resultados chaves. Lembra daquela mentalidade que eu falei no começo? De MVP, de mínimo produto viável. Então, minha meta é o quê?
meu objetivo é o quê? É me tornar referência no segmento tal, na cidade de Teresina. Ok, como é que você se torna referência? Eu tenho que ter tantos clientes atendidos. Eu tenho que ter o meu cliente vindo não uma vez no mês, mas eu quero ter 70% dos meus clientes vindo 2 vezes no mês. Posso citar um exemplo também, Dani? Por exemplo, Dani, ela gerencia uma barbearia. Então, o grande game para um negócio como barbearia é você ter a recorrência. Então, se ela tem 50% dos clientes dela vindo uma vez no mês, né, 2 vezes no mês, é uma coisa. Se esse número aumenta para 75, percebe como a receita dela vai aumentar? Então, isso é um KR que ela pode monitorar, que está conectado, né, justamente com os planos de ação que você vai conseguir fazer lá na frente, de mandar uma mensagem para o cliente que está com 10 dias, já veio há 10 dias, para ele justamente não passar mais do que 15 ali sem passar na barbearia, certo? A gente está quase chegando no final, vou só citar alguns pontos. Primeiro, a metodologia que a gente utiliza. É muito comum ali a meta que tinha no começo era vista como bateu ou não bateu, bateu a meta ou não bateu. Então a gente já teve experiências que eu considero negativas. A meta era vender 1 milhão. Vai lá, o time batia 800 mil de venda, o cara chegou a 950 mil. Aí como se fosse um velório. Não bateu a meta. E aí eu trago, né, uma metodologia de nota, né, de grading, que é utilizada nos Estados Unidos, que é diferente da do Brasil. Então, nos Estados Unidos, se você tirar 9.9 ou 9.8, não importa, velho. É a mais. Então, isso ali está muito claro. Já no Brasil, não, né? O 10, ele fica definido, é diferente do 9.9, que é diferente do 9.8. Então, você tem que ter esse compartilhamento, né? Mas muito cuidado com essa cultura de, não atingiu a meta, aí a equipe fracassou. Não é que a equipe fracassou. A gente vai já mostrar um método que a gente utiliza também relacionado ao placar de OKR, para você entender quando a equipe de fato fracassou e quando a equipe progrediu. Tem até aquela questão também de a pessoa atinge a meta e fala, agora atinge a meta, vamos botar uma meta, depois outra meta, depois outra meta. Aí o cara está sempre ali, ele fica com medo de atingir a meta, porque senão ele sabe que vai ser mais apertado. Então, cria esse comportamento de que, cara, você tem que ter um progresso em relação do valor base ao valor alvo. Mas você não precisa bater o valor alvo, tá? Essa é a metodologia que a gente aplica, tá? E metodologia que grandes empresas aplicam. Então vocês, Gerson, mas na minha empresa não, cara. É varejo, meta é meta, o cara tem que bater até a vírgula ali os centavos. Aí é opção. Mas a metodologia de OKR não. Você vai ter ali classificado em três cenários, né? Se você fez de 0 a 30% do progresso, você não fez um progresso relevante. Eu queria ter 100 clientes novos, né, todos os meses. Se você teve 15 clientes esse mês, você não fez um progresso relevante. Agora, se você fez de 40 a 60, você progrediu, mas não alcançou aquilo que você quis. Agora, se você colocou 75 clientes novos na loja, você fez um progresso relevante. E isso merece ser parabenizado, bonificado e tudo mais. Tá? Então, atribua sempre esses sistemas de notas e luzes. Também na planilha que a gente utiliza, né, que vai ser compartilhada posteriormente, você vai conseguir identificar isso. É bem legal. Então vamos lá, conectando aqui um pouco só com o dia a dia da operação. Além do placar OKR, é interessante que vocês tenham isso à vista. Não esconda a meta do teu time, não esconda a meta do teu colaborador. Às vezes é interessante esconder do cliente, né? Porque, enfim, são informações internas. Mas não esconda essas metas. Tem 2 pontos principais, né? Comunicar de forma eficiente. Então, a melhor forma de você fazer isso é com o dashboard de gestão à vista. Como eu falei no começo, né? A gente tem também um segmento de Business Intelligence dentro da consultoria, onde a gente consegue desenvolver um dashboard e ter tudo isso à vista para a tua equipe. André e Gustavo, são consultores que estão aqui presentes, por exemplo, eles conseguem fazer isso e a equipe está monitorando isso diariamente, semanalmente, mensalmente, dependendo da necessidade.
Um dos pontos que é muito importante, né, sobre essa questão do progresso, é uma pesquisa norte-americana que ela mostra que 92% das pessoas elas se sentem mais motivadas, né, a alcançar algo quando elas veem que o colega ali está conseguindo ver como é que ela está monitorando. Né? As redes sociais são muito disso. Alguém aqui pratica atividade física ou não? Quem é que pratica corrida ou algo do tipo? O cara faz o treino, aí ele pega o treino dele, ele tem que compartilhar com alguém. Porque isso, de certa forma, motiva ele. Então, estudos, eles mostram isso. Então, é importante que você dê essa oportunidade para a tua equipe. Para o cara que está bem, ele está mostrando ali a todos que ele está bem. E aí a gente vai conectar isso com a operação através de uma ferramenta bem simples, que também está na planilha e que compõe a nossa última dinâmica. Mas antes disso, vou deixar o André falar alguma coisa ali. Cara, isso de compartilhar o que você está fazendo é muito verdade. Eu me lembro que há uns 4 meses atrás, tu me deu feedback relacionado à atividade física, compartilhado toda vez que eu fizesse. Eu não sei se você percebeu nas redes sociais, eu comecei a compartilhar. Percebe isso? Aí, alguns dias que eu acabo não compartilhando, a primeira pessoa que cobra ou é meu namorado que faz minha prescrição de treino, ou é a nutricionista. O cara namora com a pessoa. É pressão. Só faltou ela fazer um curso de nutrição aí. Mas o que ele está falando é verdade, porque muitas vezes o cara que está lá na ponta não entende que o que está lá em cima está trabalhando muito. Às vezes quem está na frente trabalha mais de 8 horas por dia. Sim. E aí o cara acha que não faz nada, passa o dia sentado. E com a transparência permite isso, meu irmão, o cara também está se suando. Sim, sim. Então, é compartilhar basicamente com quem tem que ver e deixar isso de forma acessível. É uma reunião semanal de 15 minutos que você consegue mostrar o resultado ali para a tua equipe. Tá? Isso tem que estar na rotina, pessoal. Isso tem que estar na rotina. Alguém tem algum ponto ou posso continuar? E aí a gente vai para um ponto importantíssimo, que é como é que você vai pegar, tem um objetivo, tem um resultado-chave, como é que você conecta isso com sua operação. Porque, beleza, está ali, a estratégia está definida, qual é o maior problema na minha visão? É o cara não conecta com a operação dele. Ele diz lá que quer abrir uma nova unidade, ele diz lá que quer começar uma operação no Maranhão, que ele quer começar a vender um outro serviço. Sim, cara, das 8 horas que tu trabalhou hoje, o que é que tu fez que vai impactar esse objetivo? Nada. Ou então, para que tu definiu esse objetivo? Está errado. Então, uma forma de você fazer isso é você utilizar essa ferramenta, que é o 5W2H, são essas 7 perguntas, né? Em inglês, né? Basicamente o que, por quê, quem, quanto, como, quando e onde você vai fazer aquilo que você vai fazer para atingir esses objetivos, né, e resultados chaves. Vocês lembram que naquele roteiro do placar OKR tinham outras perguntas referentes ao plano de ação. Então é baseado nisso que vocês vão conseguir gerenciar, vão conseguir gerenciar a operação de vocês com esse teor mais estratégico. Então, a última dinâmica, ela basicamente tem um quadro aí na 5ª e última página, onde vocês vão pegar aquele KR, tá, que vocês definiram, e vão escrever de forma bem sucinta um plano de ação para atingir o que impacta positivamente nesse KR. Pode dar um exemplo do teu KR? Do teu KR que você citou? Pode. Qual é o teu KR? O aumentar o faturamento, o MMR 100%. Pronto. O KR que o Almeida utilizou, né, foi aumentar o MMR, né, a receita recorrente mensal, em 100%. Certo? Então ele quer dobrar a receita recorrente mensal dele. Só pegando um pouco desse gancho, esse indicador é importante. Existem receitas avulsas, tá? Um escritório de advocacia, por exemplo, uma agência, ela pode ter uma receita avulsa. Eu fui lá e paguei para um processo, nunca mais vou lá. Eu fui lá, contratei o cara para fazer um site, nunca mais vou lá. Eu fui lá, cortei o cabelo, nunca mais vou lá. Mas já tem receitas recorrentes. Em questão de... Não é peru, como é que é o nome, Dani? Daquela... Em prótese é recorrente, né? Todo mês, né? Sei lá, não sei. Então é recorrente. Então o MRR, né? Ele é recorrente, né? Recurrent Revenue, Monthly Recurrent Revenue. Então é receita recorrente mensal. Então ele quer dobrar essa receita recorrente, que é uma receita previsível. Então, vamos lá, o que é que ele vai fazer para isso? Ele pode criar
um produto de assessoria, de microassessoria. O cara vai lá fechar um processo com ele específico, ele fala, cara, tem uma assessoria minha aqui que é a mais barata, só para ter meu WhatsApp, bem baratinho, R$500 por mês, R$1.000 por mês. Então ele vai criar esse produto. Por quê? Para ter clientes recorrentes, mesmo que é um ticket menor. O cara vai estar na base de clientes dele, todo mês lá com ele, etc. Aonde? Vai ser uma assessoria totalmente digital. Ele não tem reunião mensal com o cara não vai no escritório dele, para lá. Então vai ser num ambiente digital, que vai ser um ambiente lá de um sistema, de um software jurídico. Quem vai fazer isso? O Almeida, vamos supor, o sócio do escritório não tem tempo, quem vai fazer isso? É uma colaboradora dele, advogada também, que é a Letícia. Quando? Ela tem até o final de agosto para executar isso. Como? Ela vai montar esse produto dentro de um sistema específico, gravar algumas coisas, parará, beleza, isso é o como. Quanto custa? A gente vai gastar até 5 mil em verba de marketing para difundir esse novo produto e 2 mil para desenvolver esse novo produto. Beleza, isso é um plano de ação. Quando você estiver lá no placar OKR, além de acompanhar a métrica, você vai acompanhar se a Letícia está executando isso, se ela está gastando esse valor dentro da plataforma que você pediu para ela fazer. Tudo isso você vai conseguir acompanhar. Então, essa dinâmica é basicamente isso. Vocês vão preencher uma linha com um plano de ação que impacte naquele KR que vocês definiram. Beleza? Eu vou dar 5 minutos aí, e aí mais 5 ou 10 a gente finaliza e parte para o coffee break. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Então, pessoal, como eu falei no começo, né? Vocês iam sair daqui basicamente com um objetivo definido, resultado-chave definido, né? Essa métrica e meta definida, e com um plano de ação para executar e atingir essa métrica também definido. Essa metodologia, ela basicamente, esse sistema, né? Vocês vão ter acesso a uma planilha e essa apresentação justamente para conseguir recapitular e colocar isso em prática em qualquer momento que vocês quiserem, mas a partir de amanhã vocês já conseguem executar pelo menos esse plano de ação que vocês definiram, que vai impactar pelo menos esse resultado-chave que vocês definiram, de um objetivo que vocês refinaram e querem atingir estrategicamente. Então, isso vai fazer com que vocês canalizem esforço no negócio de vocês para atingir aquilo que vocês definiram na estratégia. Estratégia é planejamento, né? Aquilo que vocês definiram que querem alcançar. Tá? Essa jornada é uma jornada muito desafiadora. Por quê? Porque provavelmente, na primeira vez que vocês definiram uma meta ou um objetivo, é provável que vocês não batam. É provável que isso não se encaixe. Vocês vão ter um plano, aquilo ali vai ter um plano de ação, e é provável que você não se encaixe. Mas lembre do farol. Se vocês fizeram um progresso relevante, atingiram 40%, 50%, 60%, provavelmente vocês estão no caminho certo. Se vocês fizeram menos que 30%, ou vocês botaram aquele negócio do foguete não dá ré, né? Tipo, botaram uma meta assustadora, ou então vocês literalmente deram mole, não progrediram, enfim, folgaram ali no final. Por que eu fiz a imersão ativa? Isso é só um exemplo de como a metodologia funciona. Então, um dos KRs, né, que a gente tinha para o nosso objetivo de tornar a gestão ativa uma consultoria mais escalável, impactando mais de 100 gestores e empreendedores, era fazer um treinamento de estratégia para pelo menos 10 pessoas. Então, isso aqui nada mais é do que uma demonstração de um plano de ação sendo executado para a gente atingir os nossos objetivos e resultados-chave. Então, a gente definiu um objetivo lá atrás, com um resultado-chave de ter um treinamento para pelo menos 10 pessoas, pegou esse resultado-chave e conectou com um plano de ação. E esse plano de ação foi planejado, né, porque o evento ele não acontece de um dia para a noite. A gente teve a executar vários percalços durante essa execução, né, desse um mês e tal. O Tião ali acompanhou alguns deles de perto, mandando áudio, como é que eu faço isso, aquilo e tal. Só que a gente entregou o plano de ação e atingiu um dos KRs de nosso objetivo, de tornar a gestão ativa uma consultoria mais escalável, impactando mais de 100 gestores e empreendedores. Eu poderia ter colocado aqui um KR maluco de fazer um evento para 100 pessoas. Só que eu abriria mão de outros KRs, certo? E provavelmente não atingiria, porque essa meta está bem fora das nossas proporções hoje. Mas fazer um evento de estratégia para 10 pessoas era um KR atingível, certo? E, por fim, isso impacta, né, no nosso objetivo, né? Então, falei para vocês do KR,
que é a gente ser essa consultoria digital que a gente vem se tornando. Então, hoje, a gente possui, né, além desse KR, além desse objetivo, outros resultados-chave, outros objetivos, mas estão todos em volta de ser uma consultoria, né, mais digital, enfim. O Gestão Ativa possui uma plataforma hoje que, em qualquer lugar do Brasil, enfim, dependendo do produto, a gente consegue atender os nossos clientes. Mas, para isso, existem vários KRs envolvidos, mas que estão conectados com a estratégia. Então, fazer o evento é um dos KRs. Desenvolver material audiovisual é outro KR. Então, várias vezes, você tem um objetivo e não conecta a sua operação com ele. O objetivo não se realiza, ou seja, você fez menos de 30%, justamente porque você não tinha esse plano de ação. Resumindo, tudo isso é fruto dos objetivos da gestão ativa, né? A gente tem um objetivo de ter uma prateleira de produtos digitais e hoje, né, a gente acabou de executar, finalizar mais um plano de ação e atingir uma meta de um resultado-chave, né, de ter esse evento para 10 pessoas. Queria deixar um momento para vocês fazerem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão também sobre o modelo do evento, sobre o conteúdo em si, e também agradecer a todos, né, que confiaram. Quando você tem um KR, né, quando você tem um objetivo que envolve outras pessoas, você precisa, de alguma forma, persuadir essas pessoas a você atingir essa meta. Então, queria basicamente agradecer e deixar um momento para vocês perguntarem também alguma dúvida, alguma sugestão sobre o evento. Só um último aviso, todos vocês vão receber essa apresentação e a ferramenta, que é uma planilha. Eu não vou abrir a planilha aqui, mas a planilha tem todo o passo a passo de definir o objetivo, definir resultado-chave e definir os planos de ações. Bem melhor do que o papel, mas o papel é só um momento de vocês estarem interagindo ali e fazendo durante o evento algo mais aplicável. Beleza? Valeu. Alguém tem alguma dúvida?